Aqui com o Arthur, a gente tá na estrada, viajando, e a gente começou uma conversa sobre holding patrimonial no agro. E um tema bastante interessante. E eu tava falando para ele justamente que, na minha opinião, não quero fazer uma abordagem tão jurídica em relação a isso daí, mas alguma das vantagens que eu vejo sobre esse tipo de estratégia a ser usada. O que é a holding, na verdade? Vamos lá, você é um fazendeiro, você é um produtor rural e você tem lá seu patrimônio, sua fazenda, sua terra. Você tem sucessores, filhos, que um dia você vai passar esse patrimônio. E aí o que acontece? Atualmente eu falo que existem três grandes importâncias nesse conceito. A minha família passou por esse processo de holding. Eu tenho estudado muito isso sobre o tema de sucessão e gestão de empresas, e principalmente de empresas agropecuárias, que é muito a área que eu atuo. E aí o que acontece é que eu vejo que são três fatores muito importantes que vão estar ligados nesse tema de por que fazer uma holding. Então vamos lá, você é um fazendeiro, você tem a sua terra e você vai transmitir o bem para os seus filhos. Ou você morreu ou você está passando. Quando você passa isso na pessoa física, a primeira parte importante em relação a isso, em relação à estratégia de holding, está nessa parte tributária. Quando você passa, né, esse capital, esse bem, vai incidir vários impostos, imposto de doação, imposto de terra, imposto blá 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 blá, e esse número é um número relativamente alto, é um número muito alto. Você transmitiu bem. Depois a gente pode pesquisar atual para o momento que nós estamos fazendo esse vídeo, o que vai ser feito a parte de tributos federais, tributos estaduais e assim por diante. Mas a transmissão de bem, ela é tributada, transmissão de patrimônio ela é tributada e altamente tributada no Brasil. Então, a primeira coisa que leva as pessoas a procurarem, poxa, criar uma holding rural. Eu tô falando aqui sem propriedade grande, minha visão é uma visão de estratégia de negócios, não sou contador, não sou advogado, mas o que acontece é assim, a maioria das pessoas que buscam estão com essa visão de, poxa, pagar menos imposto. E ótimo. E por quê? Porque é o caminho. Mas por que a holding paga menos imposto? Justamente porque no caso da holding, você não vai estar passando lá para os seus filhos, para os seus sucessores. Você vai integralizar, você vai criar uma empresa, uma pessoa jurídica, uma PJ que a gente fala. Essa é a holding, ela é uma PJ que ela... Então essa empresa passa a ser dono do patrimônio. E você passa a ser o quê? Um acionista, um sócio da empresa. Então o patrimônio, não é mais da pessoa, e sim o patrimônio é de uma empresa, e você que é dono da empresa. Quando você integraliza as cotas, o dinheiro, esse patrimônio que você tem, quando você integraliza nas cotas da empresa, a tributação ou os impostos que existem, eles são muito mais baixos. Muito baixo. Agora de cabeça não sei falar esse número, mas para frente vou fazer um vídeo até com um advogado e um especialista em contabilidade para a gente passar dados mais precisos. Então esse daí seria o primeiro motivo para a pessoa se interessar em falar, poxa, vou fazer uma holding. Para quê? Para que quando você falecer ou quando você transmitir o patrimônio, os seus filhos não tenham que se matar ou vender uma parte do patrimônio justamente para pagar esse imposto tão caro. E aí, se vocês não têm dinheiro em caixa, você não consegue pagar, e aí vira um problema gigante. Eu vejo isso acontecendo muito, porque eu trabalho com empresas familiares no agro o tempo todo, e vejo gente tendo esse problema. Muitas pessoas que me procuram são filhos de produtores rurais que falam, olha, eu assumi a fazenda do meu pai, agora a gente tá aqui, papapá, mas a gente descapitalizou, ou a gente teve esse e aquele problema. Então você assume um barco que você fala, ai que delícia que é herdar, olha que delícia, agora eu herdei, eu tô rico, sei lá, ou tô melhor de vida. Você herdeu alguma coisa, você herdou, e no fundo vem um monte de dor de cabeça, e às vezes vem um monte de problema de verdade junto relacionado a isso.
Bom, essa parte tributária, ela só é a primeira parte, justamente que eu tava conversando aqui com o Arthur, na estrada. Eu falei, cara, é legal isso daí, é extremamente importante, mas uma outra parte que eu vejo muito interessante disso daí é a possibilidade de que quando você está criando a holding, dentro do estatuto da empresa, essa empresa ela é criada sobre regras de gerenciamento, regras de gestão, regras de como a empresa vai ser conduzida, tá? Isso daí, a pessoa que está criando, ele vai definir esse norte junto com a ajuda do advogado, tá? Isso não é nenhuma coisa contábil, agora não é mais imposto. Isso daí são estratégias, vamos colocar assim, jurídicas, estratégias de negócios, de gestão que a gente pode colocar, e que aí você consegue estabelecer parâmetros. E eu estava comentando com ele, poxa, você começa a blindar o seu patrimônio no sentido de, tudo bem, hoje nós somos lá, às vezes até irmãos que estão assumindo o negócio, irmãos brigam, então você vai ter que ter conduta para lidar com isso, isso é pré-estabelecido. Alguém separa, daí a tua mulher, o teu marido vai chegar lá, vai falar, pô, eu tenho direito a uma parte. Meu, se você colocou lá que é incomunicável, não tem direito a isso. Quando o pai doou, quando o presidente da holding lá doou pros herdeiros dele as cotas da empresa, ele estabeleceu quais são as regras. E aí então a sua amante não vai conseguir tomar seu patrimônio, o seu marido ou sua mulher, no caso de uma separação, não consegue tomar o patrimônio ou atrapalhar o patrimônio, ou atrapalhar a gestão do negócio, interferir na gestão do negócio. Por quê? Porque essas regras já foram muito pré-estabelecidas, e quando você assumiu, quando você entrou na empresa, quando você adquiriu aquelas cotas, esse já era o modelo de negócio definido, e isso daí é uma coisa que não pode ser mudado com tanta facilidade. Só essa blindagem patrimonial é um fator extremamente positivo, é um dos fatores muito importantes. Então, primeiro tem a questão tributária, que é, poxa, economizar imposto demais na transmissão do bem. A segunda é a blindagem patrimonial. E a terceira, que pouca gente tem dado ênfase, que eu acho extremamente importante, é que você deve criar mecanismos de governança. O que é governança? Justamente também são regras que vai estar no estatuto da empresa, de como que essa empresa tem que ser administrada, quem é a pessoa responsável por executar, como que é feito o plano de negócios. Principalmente isso é muito importante quando a gente tem mais de um dono envolvido, 2 irmãos, 3 irmãos, né? Então vamos lá, são sócios que podem começar a falar, não, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, ou eu quero ficar sentado, mas lá na governança está explicando assim, não é assim que funciona. Então toda essa turbulência que acontece normalmente nas empresas familiares, principalmente nas próximas gerações, porque pensa comigo, hoje meu pai é dono da holding, no meu caso, tá entrando já agora eu e minhas irmãs, ele ainda está na liderança, ele tem ainda o poder de voto lá, de presidência. Para frente, quando ele passar essa fase, ele já pré-estabeleceu no estatuto da nossa empresa lá como que vai ser feita a gestão. Quem que vai estar dia a dia tocando o projeto? Poxa, tal pessoa designada, aceitou esse cargo? Maravilha! Vai ser remunerado por trabalhar para a empresa. Os 3 irmãos como sócios vão dentro do projeto de governança ter que sentar, fazer reunião, fazer ata, definir o rumo. Olha, nós vamos, através disso, nós vamos fazer um plano de negócios. Essa é a proposta, aprovou os 3, vamos conduzir. Aí lógico que quem conduz, então a diferença é que começa a separar funções entre o que é ser dono e o que é até mesmo ser empregado. Você às vezes é dono e é empregado, você trabalha no negócio. Tem gente que só é dono, tem gente que é dono e empregado. E a governança, ela estabelece direitos e deveres de cada um a serem respeitados. Então não vai dar para brigar na mesa de domingo, tacando o prato. Você pode até fazer isso, mas depois vai ter que esfriar a cabeça, voltar lá, sentar na mesa para tomar a decisão coerente, a decisão de voto. E aí entra aquela coisa, pessoal, tô dando um exemplo da minha família, que eu acredito, eu e minhas irmãs somos em 3, e aí entra dentro dessa governança, dentro dessa gestão, dentro do estatuto, 2 votou, esse é o rumo da empresa, né? A maioria votou, a coisa vai acontecer, e quem executa vai conduzir.
mas principalmente porque o interesse, e aí que tá a grande coisa, passa a não ser mais o interesse individual de uma pessoa. As decisões, elas são tomadas em qual é o melhor negócio para o interesse da empresa. E a empresa depois, ela remunera, porque agora virou empresa. A empresa remunera os seus sócios através de distribuição de lucro. Então você fala assim, não vai dar mais para falar assim, opa, vende esse gado aí que eu tô precisando de dinheiro. Não, cara, não vai dar mais pra você falar assim, vou vender aquela pedaço de terra lá que eu tô cheio de conta. Também não pode. Então, por que não pode? Porque você tá protegendo o patrimônio. Então a gestão, ela passa a ser profissional, ela passa a ser conduzida numa forma de que qual é o melhor negócio para a empresa, e a gente vai parar de tocar propriedades rurais no sentido do eu acho, e nós vamos começar dentro de um plano de negócios, explorar as atividades, controlar dinheiro, fazer um planejamento financeiro, controlar fluxo de caixa para que a empresa dê lucro, para que sobre dinheiro e para que ela possa devolver dinheiro em forma de retirada de lucros para os seus donos, e aí o dono vai ver disso.